pessoal, tudo bem? Estamos aqui então, nós queremos estar aprofundando esse assunto a respeito da nossa consciência pura e limpa, de como nós alcançarmos a liberdade e como nós sermos livres de toda angústia, de todo medo e de toda condenação. E para começar então, nós vamos estar conversando aqui e vamos estar escrevendo alguns tópicos que é bem importante, primeiro como dica e depois realmente incentivando você a estudar, você mesmo se aprofundar nesse assunto, você mesmo procurar na palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo tem a ministrar à sua vida e que venha a ser uma experiência real, não apenas uma teoria, não apenas mais um conhecimento. Então, dentro desse tema que nós estamos falando, como alcançar a liberdade, na verdade eu quero ressaltar um princípio tão básico, porém tão profundo e tão importante. A primeira coisa, e eu quero aqui estar anotando nesse quadro de papel aqui para a gente poder estar conversando. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, a importância de um princípio chamado pare e pense. Na verdade, é uma dinâmica, é um princípio assim tão básico, porém tão importante. Por que ele é tão importante? Porque nós vivemos hoje, no pleno século XXI, onde nós estamos ligados no mundo inteiro, onde nós temos uma conexão global, porém tão interessante o quanto que essa conexão global, em vez de trazer para nós uma vida mais tranquila, uma vida mais sossegada, parece que nós adentramos numa grande roda de maior agitação ainda. E essa agitação, essas circunstâncias que nós vivemos, impede muitas vezes de a gente se conectar conosco mesmo. Nós temos percebido como às vezes nós somos desconectados de nós mesmos. E quando isso acontece, nós não conseguimos trabalhar algumas questões bem profundamente. E esse princípio de parar e pensar é realmente uma dinâmica que nós podemos fazer. Podemos fazer pelo devocional, nós podemos fazer em momentos às vezes que a gente tira no dia, ou às vezes a gente sai de viagem, ou tira qualquer lugar, Você é livre para estar fazendo isso, mas é um princípio muito importante. E o versículo que eu quero utilizar é em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Olha que interessante que diz esse texto. Ele diz assim, assim como o homem pensa em seu coração, ele também é em seus comportamentos. Então, qual é a importância de a gente parar para pensar? Porque às vezes nós falamos muitas coisas, às vezes nós pensamos muitas coisas e que não tem a ver com a gente. Tem a ver com aquilo que a sociedade diz, tem a ver com aquilo que a mídia diz, tem a ver com aquilo que os outros dizem, mas não necessariamente que é o que eu penso, é o que eu sinto. E quando eu começo a fazer essa dinâmica de parar para pensar, eu vou poder aprofundar o conhecimento a meu respeito de uma maneira mais legítima, de uma maneira mais real. Então isso é muito importante. A segunda coisa, como nós estamos falando sobre consciência, estamos falando sobre liberdade, estamos falando como ser livre da condenação, eu queria colocar o segundo tópico que fala assim, onde todos nós seres humanos temos uma consciência. Então, todos nós temos uma consciência. Isso é muito importante. Por que todos nós temos uma consciência? Na verdade, a consciência é algo que Deus nos deu. E a nossa consciência, em Romanos capítulo 2,15, olha que interessante diz esse versículo, O apóstolo Paulo, ele estudava muito a respeito do ser humano, ele estudava muito a respeito de Deus, e ele conseguiu comunicar através das epístolas dele, como o homem se reconciliar com Deus, como o homem quebrar a inimizade entre o homem e Deus. Então Paulo realmente é um homem muito profundo, eu gosto muito dele. Olha o que diz Romanos 2, capítulo 15. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho a sua consciência e os pensamentos dele, ora, acusando ou defendendo. Então o que quer dizer? Independente se eu sou crente, independente se eu sou gentil, independente se eu sigo uma outra religião, todo ser humano tem uma consciência. E quando nós paramos para pensar, nós paramos para realmente meditar, nós vamos entrar em contato com a nossa consciência. E a nossa consciência, o que ela faz? Ela opera em nós. Nós não conseguimos fugir dela, é algo que nós não temos como anulá-la, não tem como a gente ignorá-la, é algo que nós precisamos tomar a consciência e saber como lidar com ela. E aqui a Bíblia diz que a nossa consciência ou ela nos acusa ou ela nos defende.
Então o que eu quero dizer com isso? Todos nós, porque Deus nos deu essa consciência, nós temos já dentro de nós, impresso na nossa consciência, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Todos nós está impresso na nossa consciência de que nós precisamos nos reconciliar com Deus. Enquanto nós não nos reconciliamos com Deus no nível da nossa consciência, nós ficamos debaixo de uma grande angústia, nós ficamos debaixo do medo, nós ficamos debaixo da condenação. E enquanto isso está operando na nossa consciência, isso vem para os nossos pensamentos, vem para os nossos sentimentos e acaba se transmitindo nos nossos comportamentos. Então, dentro do tema que nós estamos estudando, esse segundo tópico que eu quero ressaltar com você, essa importância. E eu faço uma pergunta: como você tem lidado com a sua consciência? Falando de mim, dando um pequeno testemunho só da minha vida, eu percebi que durante muito tempo eu vivia alienado da minha própria consciência. Eu tinha culpa, muitas vezes eu me sentia bem, às vezes eu me sentia mal, às vezes eu me sentia aprovada, mas eu não conseguia alcançar uma plenitude que a Bíblia fala de liberdade, onde totalmente a nossa consciência ela passa por um processo de cura, ela passa por um processo de restauração ou de limpeza em si. Em Hebreus fala isso e daqui a pouco nós vamos ver. E eu, por não conhecer esse campo da consciência, muitas vezes parecia uma mesa de ping-pong. Então, quando a minha consciência me aprovava, eu ficava bem. Quando a minha consciência não me aprovava, eu me sentia mal. Mas isso é muito ruim, essa vida onde parece que você está em altos e baixos, parece que você está numa mesa de ping-pong. Até eu conhecer a Bíblia mais profundamente e ali ver que Jesus quer nos libertar e libertar a nossa consciência. O terceiro tópico que eu quero ressaltar para vocês é de que todos os seres humanos, eles estão em condenação. Todos. Então, isso, todos os seres humanos, Eu vou colocar aqui por siglas, porque aí fica mais fácil. Você que está assistindo aí, você pode estar interpretando, de uma maneira plena. Então, todos nós estamos debaixo de uma condenação. E eu quero tomar os textos bíblicos para poder fundamentar, e aí nós vamos conversar mais um pouco. Olha só o que diz Romanos 5, versículo 12 e o versículo 16. Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, olha que interessante, porque o pecado entrou no mundo, todo ser humano, todo o homem, ele está em pecado e ele morreu. Então eu preciso ter essa visão total para que eu possa compreender a mim mesma e eu vou compreender os demais seres humanos, as pessoas com quem eu me relaciono. E olha o que diz o versículo 16, que interessante, de Romanos capítulo 5. Ele diz assim, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Sabe o que esse texto está dizendo? Ele está dizendo o quê? Que todos seres humanos, eles nascem no pecado por causa do pecado original de Adão, e por causa disso, todo ser humano ele entrou num julgamento diante de Deus. E esse julgamento fez com que todo ser humano, ele já estivesse na condição de condenação. Ou seja, todos nós nascemos nessa separação entre nós e Deus. E aí aonde que entra o papel da nossa consciência, onde entra então aqui o papel onde nós vamos realmente poder ser livre dessa condenação. Essa condenação, ela vai atuar na nossa consciência, e eu preciso entender que quando nós nascemos assim, é algo entre nós e Deus. E quando eu compreendo esse texto, que é algo entre nós e Deus, eu vou procurar, através da palavra de Deus, resolver essa questão. E quando eu resolvo essa questão, onde eu entendo que só Deus, ele pode remover essa condenação da nossa consciência, quando eu entendo isso, eu vou me relacionar com Deus de uma outra forma. Enquanto eu não resolvo essa questão, eu tento me aproximar de Deus, mas parece que ainda existe uma separação. A minha consciência não consegue chegar no seu limite total de pureza e de libertação. Então isso é muito importante para que nós possamos aprender mais como trabalhar a nossa consciência.
E agora, né, continuando, então falando de que todo ser humano, ele foi julgado por Deus e todo ser humano está debaixo de condenação. Porém, o propósito de Deus não é que o homem fica, nem eu e nem você. Nós saiamos dessa condição e a nossa consciência passa por um processo. E aí, verdadeiramente, eu vou poder dizer, eu sou livre, porque eu tive uma experiência com Deus que limpou a minha consciência. E é disso que nós vamos falar no quarto tópico. Olha que interessante nesse tópico, eu quero estar falando o quê? De que nenhum outro sacrifício, então somente o sacrifício de Jesus Cristo é que remove, vou colocar aqui, remove essa condenação, abreviado. Então, se somente o sacrifício de Jesus Cristo pode remover, então qual é o segredo? Eu preciso de verdade parar para pensar e pensar quando que eu tive uma experiência com Deus, aonde Jesus Cristo foi o meu intermediário e Ele pôde julgar a minha consciência. O que é julgar a minha consciência? É eu poder experimentar da luz de Jesus Cristo. A Bíblia diz que a luz é o que gera o julgamento. Quando eu permito, né, abrir toda a minha vida para Deus e Deus adentrar, colocar luz na minha consciência, e quando essa luz entra, eu não tenho mais medo, eu não escondo mais nada das minhas práticas, eu não fujo mais de Deus. E olha o texto que eu quero ler para poder estar embasando esse quarto tópico que eu acho tão importante. Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14 diz assim: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornem exteriormente puros, quanto mais o sangue de Jesus. Eu quero parar aqui. Esse texto está dizendo o quê? Que na antiga aliança, né, ou se nós olharmos lá para trás na história do homem, né, na sua relação com Deus, ele usava, né, sacrifícios para então ele poder ter o perdão dos seus pecados. Só que como eram sacrifícios de animais, esse sangue de animais, que era o símbolo realmente da purificação, ele só conseguia purificar o homem de uma forma externa e não interna. Ou seja, o homem recebia o perdão do pecado, mas ele não saía da culpa do pecado. E queridos, é terrível você apenas se relacionar com Deus e você saber que Deus te perdoou, mas você continua com a culpa do pecado. Ou seja, quando você faz algo errado, você continua culpado, você continua condenado diante de Deus. E é isso que Deus, então, no seu grande amor, envia o seu único filho, porque Ele quer remover não só o pecado, mas Ele quer remover a culpa do pecado. E continuando o versículo, ele diz assim: mas falando do sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a vossa consciência de atos que levam à morte, para que venhamos a servir ao Deus vivo. Então ele está dizendo que somente quando eu entendo por que Jesus morreu na cruz, quando eu compreendo pelo Espírito Santo, eu não consigo compreender isso com a mente humana, quando eu compreendo, né, através da revelação do Espírito Santo, o que significa justificação, por que Jesus teve que morrer, por que Jesus foi o Cordeiro de Deus para atentar, ou então atender ao pedido pleno de Deus. Ele foi o sacrifício pleno, ele foi a exigência plena de Deus, e em Cristo, esse sacrifício total, nós podemos ter acesso não só ao perdão dos pecados, mas a nossa consciência ser removida. A culpa quer dizer ser removida da nossa consciência. E quando a culpa é removida, a Bíblia diz que nós paramos, né, de praticar aquilo que nos leva à morte. Isso quer dizer o quê? Que enquanto eu não tenho a remoção da culpa, né, da nossa condição diante de Deus, a condenação não é tirada, devido à culpa, eu sempre vou estar praticando
coisas, sacrifícios, eu vou ter atitudes, eu vou fazer tantas coisas, mas no fundo é porque eu quero aliviar a minha consciência, mas essas práticas que eu faço, nada mais, o final delas me levam para a morte. Ou seja, não tem nenhum sacrifício, não tem nada que eu faço, não é eu ir à igreja, não é eu fazer o bem ao outro, em primeiro lugar, eu estou falando isso, né, para tentar remover essa culpa, não é nada que eu faço para outro, eu faço para mim mesmo, eu tento pagar penitência, tento fazer sacrifício, qualquer coisa assim que eu tente fazer, se eu fizer através da minha fé nisso, não é isso que vai limpar a culpa da minha consciência. O que vai limpar é quando eu creio em Jesus Cristo. E aqui eu quero terminar então com o último tópico, né, o tópico 5, de como a gente aprender então a crer. Olha que interessante, o tópico 5 então, ele fala sobre crer. Então, abre a tua Bíblia, você que está aí, né, nos acompanhando, em João capítulo 3, versículo 17 e 18, olha que interessante, ele diz assim, ó, porque Deus amou, né, ou Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo. Quem não crer, nele não é condenado. Quer dizer, quero ler de novo, quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Olha que interessante, aqui ele afirma aquilo que eu falei anteriormente, ou seja, se eu creio que em Jesus Cristo, né, eu tenho esse poder, eu tenho esse perdão total, e ele limpa a culpa da minha consciência, aí eu vou entrar em liberdade, aí eu vou ser uma pessoa livre, vivendo aqui nesse mundo. Então, se eu crer nele, eu vou alcançar ele. Se eu não crer nele, eu continuo na condenação. Por que eu continuo na condenação? Não é porque quando eu não creio, aí que eu entro na condenação. É porque eu já nasci na condenação. Então, se eu já nasci na condenação, o meu grande papel, meu e levar outros, é levar todo ser humano a acreditar que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus nos liberta deste pecado, nos liberta dessa culpa, e ele quer purificar a nossa consciência. Então, o grande desafio para terminar, eu preciso aprender a crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, porque se eu não creio, eu permaneço na condenação. Não, como isso, né, muitos às vezes dizem assim, não, se você não crê, aí você vai ser condenado. Não, nós já estamos na condenação e eu tenho que aprender para sair dela. Agora, eu decido, não, eu não quero crer no Filho de Deus. São escolhas que nós fazemos, mas se eu decido não crer em Jesus Cristo como o único Filho de Deus que me liberta da culpa, que me dá o perdão total, eu permaneço na condenação. Logo, se eu permaneço na condenação, claro que eu não vou saber o que é ser uma pessoa livre. Aí tudo que eu faço na vida é porque eu quero me libertar da culpa e eu não vou dar conta. Eu posso usar o meu trabalho, eu posso usar o casamento, eu posso usar meus filhos, eu posso usar negócio, eu posso usar férias, eu posso usar viagem, eu posso usar os estudos, tudo isso eu posso tentar ir atrás disso, achando que isso que vai me libertar da culpa e vai me dar liberdade. Mas aqui nós estamos percebendo que a palavra de Deus diz que a única forma de eu sair desse lugar de condenação e entrar na liberdade é quando eu aprendo a crer em Jesus Cristo. E para a gente aprender em Jesus Cristo, por isso a Bíblia diz que Jesus mandou o Espírito Santo para nos ajudar, porque nós seres humanos, nós não conseguimos crer em Deus. No fundo, nós, né, temos assim, até às vezes uma revolta contra Deus. Por quê? Porque nós estamos nesse estado de condenação, a gente às vezes acha que é injusto o que Deus fez conosco, e Deus, compreendendo de uma forma divina, ele diz assim, eu quero, além de amar, eu vou mandar para vocês um ajudador, que vai levar vocês a aprender a crer em mim, e a partir do momento que eu aprender a crer corretamente em Jesus Cristo, que é o processo de justificação, é esse crer correto que me liberta da condenação que eu já estou, e desta forma eu encontro a liberdade. Então eu termino esse vídeo e o texto que eu deixo, João capítulo 16, versículo 8, 10 e 13. O Espírito Santo, ele foi enviado por Deus para te ajudar. E se você pedir ajuda a ele vai te ajudar a você crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. E ele vai te dar o maior presente, que é te libertar da condenação e te dar liberdade.
Então Deus abençoe, temos aí vários textos e você vai poder estar meditando mais um pouco a respeito disso, ok? Até mais, Deus abençoe a todos nós.